Olha só, irmãos, eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5, nós vamos ler o verso 36. Lucas 5, 36. O texto vai aparecer na tela. Hoje, eu não sei por que nós estamos aqui, não funcionou esse lado, só esse. Então, pode acompanhar a leitura aqui nessa tela, né? Lucas 5, 36. E eu vou pedir daí para você que está com a sua Bíblia, deixar a Bíblia aberta aí, os irmãos da mídia também, porque nós vamos ler mais alguns versículos aqui do capítulo 5. A palavra de Deus, ela diz assim: e também lhes contou uma parábola, Jesus contando uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha. Olha só. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha. Você não compra uma calça nova no shopping, paga lá R$400, não sei, né? Numa calça nova, e aí você tem uma calça velha que rasgou, e aí você tira um pedaço da calça nova para costurar na velha. Quem faz isso aí? Jesus disse: ninguém, né? Ninguém, né, faz isso. Por quê? Pois se o fizer, rasgará a roupa nova. Você vai rasgar, você vai estragar a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. Não vai combinar. E o evangelho de Mateus e de Marcos, que contam essa mesma parábola, falam que a roupa, o tecido da roupa nova, quando estiver na velha, quando ele vai encolher, e aí ele vai rasgar a roupa nova e a velha, e aí eles dizem que o rasgo vai ficar ainda maior, o buraco vai ficar maior. E vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta aí. E esse mês, então, agora nós estamos começando o mês da família, irmãos. E hoje à noite eu quero começar conversando com os irmãos sobre o princípio da parábola do remendo da roupa nova em veste velha. E eu quero aplicar esse princípio para os nossos relacionamentos familiares. Eu quero aplicar essa parábola aqui para os nossos relacionamentos familiares. Essa parábola tem uma aplicação em relação ao conflito entre religião e cristianismo, mas eu quero aplicar para os nossos relacionamentos familiares, especialmente os relacionamentos aí entre marido e esposa, pais e filhos, os jovens, os filhos com os seus pais, a sogra com a nora. Amém, irmãos? Senti uma tensão no ar agora, assim, a sogra e a nora eu senti, né, um negócio assim, uma vibração, né, irmãos? Aplicar esses princípios. E qual é o princípio que Jesus ensina aqui na parábola do remendo de roupa nova em veste velha? É que, o que Jesus está ensinando aqui, irmãos, é que às vezes, nas nossas vidas, a nossa tentativa de consertar um problema acaba deixando as coisas piores do que estavam. Deu para entender? O que Jesus está ensinando nessa parábola aqui? Que a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa ter sabedoria na hora de tentar consertar as coisas. Porque às vezes, na nossa tentativa de consertar um rasgo, de remendar, de consertar um problema, um rasgo nos nossos relacionamentos familiares, na tentativa de consertar, a gente acaba piorando as coisas acabam piores do que estavam. E aí, as minhas ações, no sentido de tentar consertar um problema familiar, fazem com que o problema fique maior ainda, e o problema fica maior ainda. Já aconteceu? Você já viu isso acontecer ou não? Você já viu? Às vezes a pessoa vai, tenta consertar um problema familiar, um rasgo que aconteceu no relacionamento marido e a mulher e o marido, pais e filhos, e aí não age com a devida sabedoria, e aí o problema
começa a ficar cada vez maior, o buraco começa a ficar cada vez maior, o rombo começa a ficar cada vez maior, porque a tentativa de consertar está acontecendo sem sabedoria. Às vezes nos falta, irmãos, nos nossos relacionamentos dentro de casa, nas nossas famílias, nos falta a sabedoria para lidarmos com os problemas, com os rasgos que aparecem dentro dos nossos relacionamentos familiares. Porque nas nossas relações em casa aparecem problemas. Amém, irmãos? Amém? Irmãos, se tem uma coisa que a Bíblia ensina sobre família, anote isso e nunca mais esqueça: não existem famílias perfeitas. O grande princípio bíblico sobre as famílias é que nas Escrituras não existem famílias perfeitas. Tem família que eu dou graças a Deus de que eu não participei daquela família. Tem famílias na Bíblia assim que eu falo assim, por exemplo, eu dou graças a Deus assim que eu não fui um dos filhos de Jacó. Amém, irmãos? Ai, ainda bem, Senhor, obrigado que eu fui filho do meu pai e não de Jacó. Problemas. Não existem famílias perfeitas. Existem rasgos que acontecem nos nossos relacionamentos familiares. Existem problemas que acontecem entre marido e mulher, a mulher e o seu esposo, pais e filhos. E muitas vezes na nossa tentativa de lidarmos com isso, às vezes nos falta a sabedoria, e aí, como diz Jesus aqui, a gente tenta consertar, mas a nossa ação faz com que o problema fique ainda maior, fique ainda mais grave, diz Jesus. Qual é o contexto dessa palavra de Jesus aqui? O contexto dessa parábola: Jesus e os seus discípulos, eles foram convidados para uma grande festa na casa de Mateus, o publicano. Mateus, ele tinha acabado de começar a seguir Jesus, e ele era um publicano, e aí ele era um homem rico, e na sua casa ele deu uma grande festa, e ele convidou Jesus e seus discípulos. Jesus e os discípulos foram para essa festa, e diz lá a palavra aqui em Lucas 5, que haviam muitos publicanos e pecadores naquela festa. Foi um festão, um churrascão, né, que o Mateus resolveu dar para agradecer a Jesus, porque Jesus, por causa do amor demonstrado por Jesus para ele. E aí, nesse contexto da festa, eles estavam na festa e começaram a acontecer muitas cobranças. Jesus e os discípulos começaram a ser cobrados pelos fariseus e pelos discípulos de João Batista. Eles começaram a ser questionados. O Lucas nos diz aqui que reclamações começaram a aparecer, murmurações e reclamações em relação a Jesus e aos seus discípulos. Se não, veja Lucas 5, verso 30. No contexto aí da parábola, Lucas 5, verso 30, acho que vai aparecer o texto aí na tela. Lucas 5, 30, diz assim: os fariseus e seus escribas murmuravam, eles reclamavam contra os discípulos de Jesus, perguntando. E o que eles perguntavam, irmãos? Vamos ler juntos? Por quê? Por que vocês comem e bebem com os publicanos e os pecadores? E Jesus e os seus discípulos estão aqui nessa festa, e eles começam agora a lidar com essas realidades, coisas que nós também vamos ter que lidar na nossa vida e na nossa realidade, não é verdade? Nós vamos ter que lidar com coisas assim, e também nas nossas casas, dentro dos nossos lares. Muitas vezes, meus irmãos, nós vamos ter que lidar com cobranças, não é verdade? Cobranças, questionamentos, reclamações. Na casa de quem aqui nunca tem nenhuma reclamação? Levanta a mão. Não levanta que você vai pagar mico, né, irmãos? Quem é que nós não temos que lidar com reclamações às vezes em casa? Reclamação de um filho, né? Reclamação do cônjuge. Acontece.
E eles estão lidando com essas realidades, diz o texto aqui. E nesse contexto, então, Jesus, ele diz algo muito importante, respondendo aos questionamentos dessas pessoas, desses fariseus e discípulos de João Batista. Ele diz o que? No verso 31 e 32, Lucas 5, verso 31 e 32. Veja o que Jesus diz, respondendo agora às reclamações, respondendo aos questionamentos. Vamos ler juntos, verso 31 e 32. Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus dá uma resposta aqui dentro daquele contexto, e Jesus fala aqui sobre duas características que todas as pessoas que são sinceras, elas admitem sobre si mesmas. Duas características que toda pessoa sincera, duas coisas que toda pessoa sincera, ela admite que ela tem nela também. Se a pessoa não é um fariseu hipócrita, ele fala assim: poxa, eu estou nesse grupo para o qual Jesus veio e amou. Eu faço parte desse grupo. Que grupo? Quais são as duas características? No verso 31, Jesus fala dos doentes que precisam de tratamento, de médico. E no verso 32, Jesus fala dos pecadores que precisam de arrependimento. Amém, irmãos? Duas características sobre toda pessoa que é sincera e honesta consigo mesmo e que ela percebe em si. Todos nós temos doenças que precisam de tratamentos, não é verdade? Doenças de natureza, não apenas física, mas também muitas doenças de natureza emocional, desequilíbrios emocionais. Jesus fala aqui dos doentes que precisam de médico, e ele veio para essas pessoas. E essas doenças, meus irmãos, deixa eu perguntar para você, afetam ou não afetam os relacionamentos da gente em casa? Afetam. E tem os pecados, as doenças que precisam de médico, e os pecados que precisam de arrependimento, que também afetam os nossos relacionamentos, especialmente os relacionamentos dentro da nossa casa. Doenças que precisam de tratamento, alguns exemplos aqui, mas que acontece, depressão, por exemplo, pessoas que desenvolvem uma depressão, tem gente que desenvolve o transtorno de ansiedade, já conhece gente assim, que é hiperansiosa, porque nós já somos ansiosos por natureza, não é verdade? Nós já somos preocupados naturalmente, mas tem gente que desenvolve uma hiperansiedade, medo, TDAH, já ouviu isso daí? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É um transtorno. E Jesus está falando aqui desse tipo de realidade. Eu vim para os doentes precisam de médico, precisam de tratamento. Aí você fala com o filho e o filho não presta atenção. Afeta os relacionamentos em casa ou não? Ele tem o déficit de atenção. Você fala com ele, ele esquece tudo. Você fala assim, ó, desliga o leite, eu vou tomar banho e você desliga o leite, senão vai subir por cima o negócio. Aí o menino começa a jogar Candy Crush no celular. E aí o leite vaza, a vaca morre. E você sai do banho, a cozinha está pegando fogo. E aí você fala assim, esse menino não ouve, já falei 1 milhão de vezes para ele, vou mandar ele para um colégio militar, para ver se ele toma jeito na vida. Mas tem transtornos, aí tem questões que estão dentro dos relacionamentos, e a gente vai lidar com essas realidades. Muitas coisas que nós poderíamos colocar aqui, de desequilíbrios físicos e psíquicos, que Jesus cita. Por exemplo, uma coisa bobinha, mas que é muito importante, às vezes a gente não discerne, TPM. TPM, o que significa? Tensão
pré-menstrual. Tem muita mulher que sofre demais com isso. E isso afeta os relacionamentos familiares ou não? Esse desequilíbrio, porque tem mulher que sofre mesmo. E naquela semana, ela fica irada, e você não sabe, o marido não sabe nem por quê. E depois ela chora, e o marido não sabe nem por quê. Vai do irado para o choro, e sofre muito. E precisa do quê? De ajuda? Precisa de tratamento? Mas são realidades que acontecem aqui nos relacionamentos familiares. E Jesus fala dos pecados. Então ele fala que os doentes que precisam de médico, e ele fala dos pecadores que precisam de arrependimento também. Porque aliado a às vezes essas enfermidades que nós desenvolvemos, irmãos, também tem os pecados, hábitos pecaminosos que a gente desenvolve na vida. Teimosia. Perguntar para as irmãs, e não levanta a mão, tá? É segredo. Mas teu marido é teimoso, irmã? Não levanta a mão. Tem gente levantando a mão aqui, aleluia. Teimosia, ira descontrolada, o hábito de se irar e trata tudo com uma ira descontrolada, língua que fere, o hábito pecaminoso da reclamação, da insatisfação. A pessoa vai desenvolvendo, ela está sempre insatisfeita. O hábito do mau humor, esse hábito eu tenho nas segundas-feiras de manhã, irmãos. Eu levo a minha cachorrinha para passear segunda de manhã bem cedinho, umas 6h30, 7 horas da manhã, e é incrível como tem gente que quer conversar com a gente segunda, 6h30 da manhã, na rua. Eu estou com a cachorrinha, assim, com a nossa cachorrinha na rua, e aí tem gente que quer conversar. E eu falo, cara, de onde é que você saiu, meu? Que negócio? É segunda de manhã, cara. Você quer conversar? Pelo amor de Deus. Vai orar. Hábitos pecaminosos que nós desenvolvemos. Resumindo, o que eu quero destacar aqui nessa noite, irmãos, é que aplicar essa palavra desse modo para nós hoje é que todos nós, Jesus diz aqui que todos nós temos doenças que precisam de tratamento, de ajuda, nós temos pecados que precisam de arrependimento. A boa notícia, irmãos, é que Jesus veio para essas pessoas. Se você hoje se vê nesse grupo de pessoa imperfeita e que vive dentro de uma casa com pessoas imperfeitas e num lar que é imperfeito, a boa notícia é que Jesus veio para você. Porque ele fala que eu vim para os doentes, que precisam de médico. Eu vim para salvar os pecadores que precisam de arrependimento. E Jesus diz aqui que todos nós temos doenças e pecados. Além disso, eu e você, que já somos imperfeitos, então, temos que lidar com cobranças, temos que lidar com reclamações, temos que lidar com questionamentos, e mais do que isso ainda, olha o bololô, olha o potencial para conflito na nossa casa, nos nossos lares. E além disso ainda tem aqueles problemas, aqueles rasgos que precisam ser o quê? Consertados. Então existem problemas reais que precisam ser consertados, e consertados por pessoas que têm suas dificuldades. E aí, por isso que essa parábola de Jesus é tão importante, porque aqui Jesus diz, olha, tome cuidado, porque com todo esse contexto e com toda essa realidade, muitas vezes, irmãos, ao tentarmos consertar um problema, nós acabamos aumentando o buraco e piorando as coisas, porque nós vivemos dentro dessas realidades. Amém, irmãos? Mas a boa notícia para mim e para você
é que Jesus veio justamente para salvar, para abençoar, para transformar, para resgatar exatamente pessoas assim, e que vivem dentro de realidades assim, porque Jesus veio para os doentes e para os pecadores. Amém, irmãos? Existe evangelho para você. Vou fazer uma pergunta para você hoje aqui. Talvez você na sua vida, na sua casa, surgiram rasgos dentro do relacionamento familiar, relacionamentos que se rasgaram, e você não sabe como lidar, e você tentou lidar, as coisas pioraram. Pois a palavra de Deus diz que Jesus, Ele está olhando para você, irmão, e Ele tem caminho de vida para você, tem caminho de vida para a sua casa, porque Ele é esse médico que abençoa essas famílias reais. Eu poderia falar aqui de como nós podemos ter assim famílias, ou como nós somos famílias assim perfeitas, mas a realidade é que nós vivemos dentro de famílias que são imperfeitas, porque nós somos imperfeitos. Somos imperfeitos porque nós temos as nossas enfermidades, e somos imperfeitos porque nós somos pecadores que precisam se arrepender também de suas ações e de seus erros. E aí eu quero encerrar, e nós vamos partir para a ceia do Senhor, mas eu quero encerrar aqui dando 3 dicas práticas aqui, 3 dicas práticas para nós lidarmos com os conflitos familiares de um modo saudável. 3 dicas aqui dessa história de Jesus, que nos ajudam assim a lidarmos com os rasgos que aparecem de um modo que a coisa não cresça, mas que sejamos então instrumentos de bênção para as nossas famílias, para os nossos lares. Amém, irmãos? 3 dicas. A primeira dica: comece admitindo sua imperfeição. Amém? Comece. Você quer tratar a coisa e para a coisa não crescer e não aumentar, comece admitindo a sua imperfeição, as suas falhas, as suas faltas. Em primeiro lugar, faça isso. Antes de tentar consertar, admita que você precisa da sabedoria de Deus. Você também precisa da graça de Deus. Comece assim a sua ação, para que o rasgo não fique maior. Que nós temos doenças, admitir que nós temos doenças e pecados, que nós não somos perfeitos, admitir que eu contribuo para os conflitos, para os rasgos nos relacionamentos. Como é que eu contribuí para que esse rasgo acontecesse? Como é que eu contribuí, admitir, enxergar isso, a minha parcela de responsabilidade? Porque é o que Jesus ensina aqui. Jesus começa falando que nós somos pessoas que precisam de médico, doentes que precisam de médico, pecadores que precisam fazer uma revisão de vida e se arrepender também de suas ações. Isso é importante, porque isso gera 2 coisas em nós: gera humildade e gera compreensão. Amém? Aí quando eu for tratar o rasgo, eu já vou como? Se eu já admito a minha parcela de responsabilidade, se eu admito que eu também sou imperfeito, isso já faz com que eu vá com humildade, isso já faz com que eu vá com compreensão também, para lidar com esses conflitos familiares, uma atitude de compreensão. É o que Jesus nos diz. A mídia consegue colocar lá em Mateus 7, do verso 3 ao verso 5, Jesus ensina esse princípio de outra maneira, em outra parábola. Ele diz assim, quando falando agora de relacionamentos, ele diz assim: por que você vê o cisco no olho do seu irmão? Por que você vê ou repara no cisco do olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? O problema não está em eu reparar no cisco do outro, no olho do outro. O problema está em eu não reparar na trave que está no meu olho. Porque nós reparamos, o outro está com cisco. Cisco é uma coisa que incomoda. Quem já teve cisco no olho, levanta a mão assim. Incomoda, né? Não incomoda?
Agora, o problema não está em eu reparar no cisco no olho do outro, o problema está em eu não reparar na trave que está no meu próprio. Aí Jesus diz no verso 4: ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio. Verso 5: hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, se você é um jovem, dos seus pais. Você vai poder enxergar, então, melhor. O tratamento começa, meus irmãos, assim. Começa com eu admitindo as minhas responsabilidades, minha limitação, né? E as minhas enfermidades. E eu preciso fazer isso. Isso ajuda demais. E eu vou contar uma coisa para você. Quando a gente faz isso de verdade, que Jesus está falando aqui, quando eu começo a admitir, como eu sou falho, dentro do meu casamento, dos meus relacionamentos, na minha casa, como eu sou falho, muitas vezes, irmãos, a gente não vai nem conversar com os outros mais, porque nem precisa, porque eu já começo um processo de transformação e as coisas começam a mudar radicalmente dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Então comece por você. Em segundo lugar, lembre-se que o momento de você falar as coisas é muito importante. A hora de falar. E o como eu vou falar na hora que eu vou falar. O momento e o jeito de falar são muito importantes. É o que Jesus ensina aqui, no contexto dessa parábola que nós lemos, Lucas 5, na sequência, verso 33 a 35, continua a sequência do texto, e diz assim, Lucas 5, 33 até o 35, Jesus respondeu, né? Eles questionaram, Jesus respondeu, agora eles continuam questionando. Então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, verso 35, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então naqueles dias eles vão jejuar. Jesus nos ensina o princípio aqui do momento de falar, do momento de fazer algo, porque eles estão questionando Jesus. Primeiro, por que vocês comem com os pecadores? Aí Jesus responde: porque eu vim para a gente, para os doentes que precisam de médico, e eu vim para os pecadores que precisam de arrependimento. Isso é maravilhoso, estamos incluídos nisso. Aí eles continuam questionando: mas por que vocês não jejuam? Os discípulos de João jejuam, os discípulos dos fariseus jejuam, muitas vezes. Por que você e os teus discípulos não jejuam? Aí Jesus fala assim: hello, porque nós estamos numa festa. Nós estamos numa festa. Podem, porventura, os convidados do noivo jejuarem enquanto o noivo está com eles, enquanto a festa está acontecendo? Não. Então, essa cobrança, esse questionamento, ele está fora de hora. Vocês estão cobrando, por que a gente não jejua? Porque não é a hora de jejuar. Mas um dia o noivo vai ser tirado. E quando isso acontecer, então sim, eles jejuarão. Mas agora não é a hora, não é o momento. E aqui Jesus nos ensina esse princípio. O princípio de que coisas que nós falamos, a importância do momento de falar as coisas, a importância do momento de dizer, a importância do momento de cobrar, a importância do momento de ter uma DR. Eu sempre costumo dizer assim: aí a esposa chega à final do campeonato, Copa do Brasil, Corinthians e Palmeiras, amém? Não, nem senti amém, só tem São Paulino aqui, né? Corinthians e Palmeiras, final da Copa do Brasil, decisão nos pênaltis, é o último pênalti. Querido, precisamos ter uma conversa. Não vai dar certo, não é o momento, não é a hora. Isso não vai dar certo, precisamos conversar.
o Juninho, não sei o que, precisamos conversar. Não é a hora. Momento. É o princípio que Jesus nos ensina aqui. A palavra de Deus diz em Provérbios que é uma grande alegria ter a resposta adequada. Como é boa a palavra dita na hora certa. A palavra certa, meus irmãos, na hora errada, não produz o efeito desejado. O efeito vem quando a palavra certa, na hora certa. A gente precisa ter essa sabedoria, amém? Nós precisamos ter essa sabedoria dentro dos nossos lares, com os nossos filhos, no relacionamento conjugal, o momento também da gente falar as coisas. Veja aí, dá para colocar a mídia, Provérbios 17, 14. Provérbios 17, 14. Olha o que diz a palavra. Olha aí, diz assim: começar uma discussão é como abrir uma represa. Por isso, desista antes que surja o conflito. E outras versões da Bíblia dizem assim, que o começo de uma discussão é como uma rachadura numa represa. Pare antes que a coisa fique pior. Momento de falar. Se você começa a conversar em casa, você está tratando de realidades, e aí você começa a perceber que a conversa está caminhando para uma discussão, para uma briga, pare, não é momento de continuar. Puxa o freio de mão. Sabe por quê? Anota isso: ninguém vence uma discussão. Não existem vencedores numa briga conjugal ou numa briga familiar. Ninguém vence uma discussão. É um momento. Eu estou percebendo, deixa eu puxar o freio de mão. Olha, a gente conversa outra hora, depois a gente... E eu vou, porque não vai piorar, não vai ser saudável, eu preciso fazer isso. Então, segundo princípio, lembre-se que o momento de falar é muito importante. O momento, às vezes, de não falar é tão importante, irmãos. Não falar é tão importante quanto falar. É que a gente não crê nisso, né? Mas não falar, às vezes, é tão importante quanto falar. E assim nós vamos sendo bênção nos nossos relacionamentos, na nossa casa. E finalmente o terceiro princípio: procure responder ao invés de se defender. Eu acho interessante, quando o contexto aqui, Jesus diz que é um contexto de questionamentos, né? A palavra, amém, irmãos? É um contexto de questionamentos. Jesus está sendo questionado, está sendo cobrado, tem gente reclamando, é um contexto desses. Quando isso acontece nas nossas casas, qual é a sua primeira reação? Você chega em casa e aí você chega em casa e recebe uma reclamação. A torneira do banheiro estourou de novo, estourou o cano e vai afogar, a arca de Noé vai chegar, o mundo vai acabar, acabou o mundo, Jesus está voltando, e crise de ansiedade, e o Juninho engoliu 3 bala soft, né? Lembra da bala soft, aquela lá, e aí tá um negócio sério, e eu sou velho mesmo, né, irmãos, bala soft, né, e aí blá. Qual é a primeira reação? Nossa primeira reação, irmãos, é a gente se defender. Quando estamos sendo cobrados, quando estamos sendo questionados, é natural, a nossa primeira reação é a gente se defender. E como é que a gente se defende? A gente se defende da reclamação, do questionamento. A gente se defende como? Acusando. Mas também isso aí é culpa da sua mãe. É sua mãe que fica intervindo no nosso casamento aqui, papá. Isso aí você puxou do seu avô, eu conheço ele, seu avô, blá, e aí começa. A gente se defende como acusando, a gente se defende brigando, a gente se defende ofendendo o outro, a gente se defende não ouvindo, aumentando a voz. Então a voz cresce, o outro fala mais alto ainda, o outro fala mais alto, aí um joga o prato, o outro joga prato, depois joga a panela, joga a bacia, e vai o negócio, e bate a porta, e... Não dá, a gente se defende. Quando nós estamos nesse contexto. Agora, olha curioso, eu queria que você percebesse isso. Quando Jesus está sofrendo ali os questionamentos,
e reclamações, Ele responde às perguntas. Por isso que eu aprendo aqui, a gente tem que aprender com Jesus e ir desenvolvendo esse hábito de, a minha primeira reação é querer me defender, é querer acusar de volta, é querer bater de volta. Não, espera aí, deixa eu respirar, eu vou respirar, eu vou tentar entender o que o cônjuge está me perguntando, o que está por trás dessa reclamação, qual é a questão aqui, eu vou tentar compreender, e aí eu vou responder, porque Jesus responde. Eu acho isso interessante. Jesus não se defende, Ele responde. Por que vocês comem com pecadores? Aí Jesus fala, porque eu vim. Ele explica. Por que vocês não jejuam? Aí Ele responde. Ele responde com parábolas, inclusive essa que nós vimos, a do noivo, essa parábola do pano novo na veste velha, e Ele responde às pessoas. Então, para que dentro das nossas realidades, irmãos, dos nossos lares, muitas vezes a roupa rasgos acontecem, estragos acontecem, e para que isso... e aí nós temos que ter uma ação quanto a isso, e que nós possamos, para que a nossa ação ali não piore as coisas, eu preciso ter essa sabedoria, agir com essa sabedoria de Jesus. E uma das coisas eu vou procurar responder ao invés de me defender, porque a minha primeira reação é querer me defender. Não, eu vou responder, vou tentar compreender o que está sendo perguntado aqui. É importante essa pergunta. É importante essa questão. Jesus, Ele se compadece daqueles homens, e Ele responde a eles, a missão e os seus propósitos, Ele fala com aquelas pessoas. Que nós possamos ser assim nos nossos lares, amém, irmãos? Nas nossas casas, e que nos nossos lares, quando problemas aparecerem, e eles vão aparecer, porque não existem famílias perfeitas, não existem pessoas perfeitas, o que existem são doentes que precisam de médico, são pecadores que precisam de arrependimento. Quando esses problemas aparecerem, que nós possamos ter ações que sejam bênção dentro das nossas famílias, amém? Ações que sejam bênção dentro do casamento, das nossas relações familiares, para que as coisas, às vezes, agindo com falta de sabedoria, agindo por impulso, na carne, sem entendimento, a gente acaba agravando o rasgo que está ali, o problema que está ali, mas que Deus nos dê essa sabedoria. E eu encerro, deixando essa boa notícia para você. Você hoje está na tua casa com rasgos, com problemas que surgem por causa dessas enfermidades, problemas que surgem por causa de pecados. Eu queria que você soubesse, irmão, que Jesus veio para você. E nós queremos orar agora para esse Senhor, porque é para essas pessoas que Jesus tem caminho de vida. Então admita que você é imperfeito, que você precisa da graça dele dentro da tua família. Amém, irmãos? Vamos orar e depois nós vamos partir para a ceia do Senhor. Vamos orar. Fecha os teus olhos agora. Convidar os irmãos, o Júnior, que podem se preparar aqui, que eles vão nos ministrar a música, né? Mas fecha os teus olhos agora, abra teu coração. Como é que está a tua casa hoje? Como é que está o teu relacionamento em casa? Como é que estão as coisas? E se você hoje reconhece, irmão, que você é imperfeito, e você precisa da graça de Deus na tua vida, na tua família, na tua casa, agora, queria convidar você assim, coloca a sua mão no seu coração, assim, coloca a sua mão no seu coração. Se você diz assim, pastor, na minha casa, buracos e rasgos apareceram, dentro da minha família, eu agi sem sabedoria, pastor, e eu preciso da graça de Deus. Eu preciso da graça de Deus sobre meus filhos, preciso da graça de Deus sobre o meu casamento. Coloca a tua mão no teu coração e nós queremos orar nesse momento.
Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque a boa nova do Evangelho, ela é para pessoas como nós, pessoas que nós temos as nossas enfermidades, que precisam, Senhor, de médico, precisam de tratamento, Senhor, e para pessoas como nós, que somos imperfeitos e pecadores, que precisam de arrependimento, que precisam de metanoia, que precisam de transformação. Obrigado, Senhor, porque a boa nova é para nós. A boa nova do Senhor é para os lares como os nossos. Lares que têm suas realidades, seus problemas, suas crises. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos diz que pela Tua graça, Senhor, nós podemos ter esperança, Senhor, para a nossa família, pelo Teu amor, pelos Teus livramentos, porque o Senhor sempre faz muito mais do que nós merecemos, nós reconhecemos isso. O Senhor abençoa os nossos lares. O Senhor conhece como anda o coração de cada um aqui nessa noite. O Senhor conhece como andam os relacionamentos na casa de cada um, na intimidade, as crises, as incompreensões, os conflitos, as cobranças. O Senhor sabe. E agora, Senhor, nós pedimos que o Senhor visite, Senhor, os nossos lares, as nossas famílias, que o Senhor visite, Pai, as nossas casas, que o Senhor guarde os nossos filhos do mal. Às vezes, Senhor, nós não sabemos lidar com os nossos filhos, mas que a graça do Senhor e o braço poderoso do Senhor esteja sobre eles, que o Senhor os livre do mal. Senhor, onde eles estiverem agora, os nossos filhos sejam visitados pelo Teu amor, onde eles estiverem. Muitos aqui não sabem onde andam seus filhos, mas o Senhor sabe. Que o Senhor os guarde, Pai, em nome de Jesus. Que os nossos lares sejam portos seguros, Senhor, para as nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a construirmos casas que sejam um porto seguro no meio desse mundo, Senhor, tão atribulado. Com a sabedoria do Senhor, com a sabedoria da palavra, com o arrependimento de pecados, com arrependimento de hábitos ruins que nós desenvolvemos, com cura, Senhor, para as nossas doenças, para as nossas enfermidades emocionais, que os nossos lares se transformem em portos seguros para as nossas vidas, nossos filhos, nossos casamentos, nossas famílias. Obrigado, Senhor, obrigado. Visita a Tua igreja. Assim, Senhor, cheios de gratidão, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.